Então, nós agora vamos falar um pouco da tecnologia do Alibaba. Essa apresentação é muito parecida com as últimas que eu fiz. O Alibaba disponibiliza nos relatórios técnicos considerável detalhe sobre como eles criaram os modelos, mas no final acaba sendo parecido com o que a gente já discutiu. Eu vou pegar só as últimas versões do modelo desses modelos da Alibaba. É um modelo chamado Brain, por alguma razão que eu já me esqueci o que é. Lá no relatório inicial, quando eles lançaram essa série Brain, eles explicam direitinho por que o nome. Mas é um nome bem peculiar, né? Então, eu vou pegar os últimos três relatórios técnicos, essencialmente tudo desse ano, né? O Brain 2.5 e depois uma versão melhorada dele que saiu em janeiro desse ano, e um pouco falar do Brain 3 que saiu há poucos meses atrás, né? Então, são relatórios técnicos bem detalhados. Essa série que eu estou colocando aqui, ela, em parte, é de domínio público, né? Então, grande parte desses modelos na série 2.5 são modelos densos de domínio público, exceto o Max, que é, como o nome indica, né, o maior modelo dessa série. Esse aqui a gente só consegue usar através da cloud deles. Depois tem um outro modelo aqui um pouco diferente, que é de Mix of Experts. E na época que foi lançado, segundo o pessoal do Alibaba, ele era melhor do que o modelo da DeepSeek. Só que eles estão se referindo a esse modelo aqui da DeepSeek, e não a esse modelo aqui. Esse aqui é melhor, tá? E aí, finalmente, agora mais recente, em abril, saiu toda uma série nova dos modelos Alibaba, o Brain 3. Se vocês olharem aquela dente de serra lá que eu já mostrei várias vezes, essa aqui é só os modelos da americanos, né, os escuros e os modelos vermelhos, os russos, os chineses. O Brain mais recente é esse quadradinho aqui. Quando eles dizem que eles são melhores do que os modelos concorrentes lá da DeepSeek, eles se referem a esse modelo da DeepSeek, que é um pouquinho pior do que o maior modelo da série 3. Agora, depois disso, isso foi lançado em abril, né? Depois disso, a DeepSeek lançou uma outra versão do R1 em 28 de maio, né? Que deu uma melhorada boa, né? Então, esse modelo aqui, no momento, é o melhor modelo chinês que tem. Então, eles estão numa competição grande, né, e avançando bastante. Tem outros modelos chineses que não vem ao caso aqui a gente ficar falando deles, né? Vamos pegar só o da Alibaba e os da DeepSeek. Esses Brain 2.5, quando ele foi lançado, ele tinha algumas coisas interessantes. Quer dizer, a gente está falando depois de janeiro desse ano, no final do ano passado, né? Primeiro, esses modelos foram treinados em uma série de tarefas. O que que significa isso? Que o pós-treinamento deles foi bastante cuidadoso. Outra questão, comparando o Windows 2.5 com a versão anterior, a 2, ele foi treinado, pré-treinado, né, no número maior de tokens, sendo que aquele Max, esse modelo aqui, que não está disponível publicamente, foi treinado no número maior de tokens, né? E supostamente, pelo que eles dizem, né, eles são modelos que têm um bom desempenho, tanto em perguntas e respostas normais, quanto na parte de você responder passo a passo, né, que eles chamam de reasoning model. O pós-treinamento tem um dado aqui interessante, que o pós-treinamento é aquela questão do fine-tuning, que você submete uma série de perguntas, pares, perguntas e respostas. Eles dizem que usaram 1 milhão de amostras. Isso é um número bastante substancial. Daqui a pouco a gente vai ver que tem uns senãos aqui pelo meio do caminho, né? E a parte de ajustar as preferências do usuário,
eles também melhoraram um pouco o treinamento, né, e começaram a fazer um ajuste para as preferências do usuário de uma forma um pouco estruturada, né? A gente vai daqui a pouco mostrar. E quando foi lançado, então, o 2.5 estava brigando ali com os modelos abertos e mesmo modelos proprietários em várias desses benchmarks que volta e meia a gente menciona, né? Os benchmarks de respostas genéricas, de raciocínio, né? Matemática, codificação, que para nós acaba sendo importante. Agora, esses, ao contrário do que, por exemplo, a Meta faz quando lança o Llama, o, o Alibaba lançou modelos com duas arquiteturas diferentes. Os modelos menores, se a gente pode chamar isso aqui de menor, que é uma série grande deles, desde meio bilhão de parâmetros, que é um pouco maior, meio bilhão de parâmetros é 500 mega, né? Isso é comparável com o tamanho do modelo do Gema 3 que eu acabei de falar para vocês do Google, né? Então, esses modelos um pouco menores, eles são densos, no sentido de ser um, um transformer tradicional, quer dizer, só a parte do decoder com várias camadas. Todos esses modelos foram pré-treinados normalmente e depois pós-treinados para seguir instruções, como eu acabei de falar. Eles também lançaram uma coisa aqui que parece esquisita, que é Quantized Version. O que significa isso daqui? Na verdade, esses modelos daqui são distribuídos com 32 bits a 16 bits de floats, né, floats em precisão razoável. Você pode reamostrar esses pesos e fazer, digamos, a representação dos pesos dos modelos só em 4 bits, por exemplo. Então, quando a gente fala de Quantized Version, significa modelos que você reamostrou os bits e ele reduziu é, drasticamente a representação, o quanto a representação gasta. Esse detalhe parece uma coisa meio misteriosa, mas ele é importante quando a gente roda esses modelos localmente. Claro que quanto você quantiza o modelo, ele diminui, o footprint dele diminui e fica mais fácil você rodar localmente. Por outro lado, o modelo quantizado, você perde desempenho do modelo, né? Claro, os pesos só não reamostrados se você tem modelos que têm uma precisão, por assim dizer, menor. Bom, em oposição a esses modelos abertos, eles lançaram uma série de outros modelos, eu vou falar um pouco desse aqui, 2.5, desculpa, desse aqui, 2.5 Max, que não seguem a arquitetura dessa como chama essa arquitetura de Mixed of Experts, aquela que você tem vários, em cada camada você tem vários neural networks, e nem todos são acionados para gerar o próximo token, né? Então, nesse ponto de vista, essa arquitetura é parecida com, no fundo, é a mesma do, do Llama 4, né? Bom, esses aqui a gente pode baixar, eles estão disponíveis em várias plataformas por aí afora. Esses outros modelos que são proprietários só estão disponíveis através da plataforma deles mesmos. Daqui a pouco eu vou, no final da apresentação, vou comentar sobre isso. É, esse outro detalhe interessante que já falei aqui algumas vezes, é qual é o tamanho do vocabulário. O DeepSeek usa um vocabulário de mais ou menos 130 mil palavras, que, segundo consta, é a mesma coisa dos GPTs, né, da OpenAI. Essa aqui tem um vocabulário um pouco maior, com 151 mil tokens, né? Tokens são essas palavrinhas, pode ser um ponto de exclamação, uma sequência de letras e coisa parecida. Bom, o pré-treinamento, que é uma coisa bem crítica, eles dizem que fizeram um filtraram melhor
os dados que eles usaram para pré-treinamento. O curioso, e isso, se vocês prestarem atenção nesses relatórios técnicos mais recentes, o que descreve o Llama 4, esse aqui, e os próprios da DeepSeek, começa a ficar uma coisa curiosa, porque eles estão usando a versão anterior do modelo deles para filtrar os dados que eles vão usar para treinar a próxima versão do modelo dele. Então é aquela história de você tem que acreditar que o modelo anterior já estava fazendo um bom trabalho, senão você começa a propagar os erros, o erro. Então tem aqui uma coisa um pouco esquisita de você usar a versão anterior do modelo para filtrar os dados que você vai usar para a próxima. E aí tem uma outra coisa mais estranha ainda, que não é muito fácil você conseguir dados de treinamento em quantidade maior de línguas, né? Normalmente você consegue um monte de dados de treinamento para o inglês, talvez no chinês, mas quando você pega português, a quantidade de dados de treinamento é muito melhor. Então eles fizeram uma brincadeira de usar o modelo anterior para artificialmente expandir os dados de treinamento para o novo modelo nessas outras línguas que há uma menor cobertura dos dados. Então, de novo, a gente tem que acreditar que o Brain 2, que era a versão anterior, é muito bom para você filtrar os dados e expandir no caso de dados que tenham cobertura menor e criar uma massa de dados que você vai treinar o próximo modelo. É um tanto estranho isso daqui. Vocês acham isso aqui estranho? O pior é isso que está escrito aqui embaixo. Porque você para treinar esses modelos e acertar aquelas questõezinhas de matemática, ou gerar código, ou coisa parecida, você tem que treinar o modelo em um montão de exemplos de resolver questões de múltipla escolha ou de questões simples de matemática e tem que gerar exemplos de geração de código. O que que eles fizeram? De novo, eles pegaram não filtraram ou expandiram, eles simplesmente geraram dados de treinamento do 2.5 usando a versão anterior do modelo. Só que a versão anterior do modelo é fine-tuned, adaptada para resolver problemas de matemática e adaptada para gerar código. Então, esses aqui não são os modelos básicos do Brain 2, foram modelos do Brain 2 fine-tuned para tarefas específicas. E aí eles usaram esses aqui para, de novo, gerar dados para treinar o novo modelo. Então começa quase que uma brincadeira do cachorro correr atrás do rabo. Bem estranho isso daqui. Mas, enfim, é isso que eles conseguiram fazer para melhorar os dados de entrada, ou pelo menos ter uma cobertura melhor dos dados de entrada. É, bom, tem mais, né? Uma outra coisa que é bastante complicada é que quando você captura dados para fazer o pré-treinamento, esses dados podem estar desbalanceados, no sentido de você pode ter uma quantidade grande de dados que cubram um determinado domínio, por exemplo, de e-commerce, e ter uma quantidade muito menos representativa de dados, por exemplo, relacionados ao mundo acadêmico, papers, essencialmente. Então, na hora de treinar, se você não resolver esse problema, o modelo vai ficar basicamente treinado para os dados genéricos e vai ter pouca representatividade dos domínios que existam poucos dados. Então, o que que eles fazem? Bom, é fácil de falar, mas não é fácil de fazer. Eles diminuem o número de amostras desses domínios que têm um montão de dados e dão um jeito de replicar, ou gerar artificialmente mais amostras para os domínios que têm poucos dados. Então, isso que está escrito aqui
Significa você pegar sua massa de dados inicial e artificialmente inflar os dados de domínios poucos representados. Isso é estranho. E cortar dados desses domínios que são amplamente representados. Isso aqui é mais fácil da gente engolir, né? Significa simplesmente você jogar dados fora. Isso aqui não é tão simples assim. Você vai artificialmente criar novas amostras a partir das que você tem para gerar novos dados. Isso tem a ver com o uso desses modelos, desses modelos anteriores para gerar dados de codificação e dados de matemática. Então, essa parte de pré-treinamento é bastante esquisita. Você começa a desconfiar que eles estão meio que injetando dados que eles tiraram de uma forma completamente artificial, usando os próprios modelos que eles tinham da versão anterior. Enfim, tem que acreditar que isso funciona. É, eu vou, na aula que vem, falar de um modelo suíço que saiu poucos dias atrás, uma semana atrás. E vocês vão ver que esse modelo suíço, ele tem menos dessas coisas esquisitas de gerar dados artificialmente, mas ele não é tão bom quanto os modelos da DeepSeek e do Alibaba. O que significa dizer que essa maluquice aqui faz algum sentido na hora de testar um modelo. Bom, outra coisa que eles comentam no relatório técnico, que a gente já teve oportunidade de falar aqui, é a questão da área de trabalho. Tá? Você deve ter. No Llama 4 eu acho que era a mesma coisa, mas no DeepSeek eu tenho certeza que era. Eles treinam o modelo com uma área de trabalho relativamente pequena, 4K tokens. Isso é bastante coisa comparado com o que existia há 3 anos atrás, mas comparado com o que tem hoje é bastante pouco. Só que aí você começa a aumentar e retreinar o modelo para uma área de trabalho cada vez maior, né? Então, esses modelos aqui, esses modelos têm uma área de trabalho de 32K, em alguns deles, outros são até menores do que isso. Esses modelos aqui não, têm uma área de trabalho bem maior, acho que de 128K. Bom, como é que faz isso? Na verdade, indo treinando os modelos aos poucos, indo gradativamente se treinando o modelo com uma área de trabalho maior. Ou seja, você coloca mais coisas na área de trabalho e espera que ele gere o token, que seria a sequência do que está na área de trabalho. Só que, como eu comentei lá para a DeepSeek, quando você faz isso, você pode perder precisão do modelo com uma área de trabalho menor. Então, é bem estranho, é um algoritmo complicado você aumentar a área de trabalho e, ao mesmo tempo, manter a estabilidade do modelo. Ou seja, o modelo continuar trabalhando com as áreas pequenas, tão bem quanto ele trabalhava antes, só que agora você está treinando para áreas de trabalho cada vez maiores. Mas isso daqui é a mesma discussão dos modelos da DeepSeek e do Llama 4. Bom, aí tem uma coisa, aí começa a ficar mais divertido ainda. Então, isso aqui é tudo para treinamento, né? Arrumar dados para fazer aquele primeiro modelo que captura a sintaxe e a semântica da linguagem, no caso da sintaxe e semântica da linguagem, das linguagens de programação e por aí afora. E aí você tem que pegar esse modelo que tem habilidade linguística, digamos assim, e fazer com que ele corresponda ao que os seres humanos esperam do modelo. Então, esse desenho aqui do lado é o desenho que a gente tinha mostrado lá para o GPT-3, há 3 anos atrás, quase. E tinha, nesse passo de Supervised Fine Tuning, tinha a introdução de um anotador humano, que você pegava perguntas de um banco de dados e o anotador humano produzia a resposta. Então, você tinha pares de pergunta e resposta,
E era com esse conjunto de pares que você ia treinar o modelo para que ele corresponda ao que os seres humanos esperam. Bom, o problema é que você tem que ter um monte de seres humanos para produzir milhares e milhares desses exemplos. O que eles fizeram foi tirar o ser humano da jogada e usar outros modelos para fazer a geração da resposta para uma dada pergunta. Então, de novo, é a mesma lógica daqui. É, aqui. Você usa modelos que já existem para gerar dados de treinamento para o novo modelo. Só que os dados de treinamento para o novo modelo são as respostas a um conjunto de perguntas armazenado no banco de dados. E aí eles fizeram uma coisa que, no fundo, aparentemente deve ter dado certo, porque o modelo deles funciona bastante bem. Eles separaram, em vez de considerar que isso aqui é par de pergunta-resposta genericamente, eles classificaram as perguntas em várias naturezas diferentes. Problemas para instruir, mas seguir instruções. O caso mais simples do Supervised Planning Tuning. Mas também tem pares de pergunta-resposta, onde, na verdade, a resposta é código, tá? Ou resposta de problemas de matemática. Então, tem uma classificação aqui desse tipo de pergunta e ele quer gerar as respostas automaticamente, sem interferência do ser humano. Então, aí vem uma série de, tudo isso que está em verdinho aqui, são uma série de truques para você gerar as respostas. Por exemplo, em codificação, você submete um exemplo. Escreva um programa em Python para pesquisa binária. Aí você vai gerar o código, em vez de ser texto assim, você o código em Python para fazer pesquisa binária. Agora, quem substituiu o ser humano? Quem substituiu o ser humano foi aquele modelo que eu comentei, o Windows 2.5 Coder. Então, um modelo foi usado para criar esses pares. É, Aquela questão de resolver perguntas em matemática é a mesma coisa. Então, esse ser humano aqui foi substituído por um modelo especialista em gerar resultados de perguntas de matemática, 2.5 MER. Esse 2.5 MER aqui, ele incorpora aquela ideia de Wiener, de você ir encadeadamente produzindo a resposta. Tem outra coisa aqui interessante, que eu achei interessante, que é aqui a gente vamos treinar o modelo para entender dados estruturados. Então, a tua entrada aqui, na verdade, seriam tabelinhas ou JSON, ou coisa assim, que fossem dados estruturados. Então, o que que eu preciso? Eu preciso de exemplos onde a entrada e a saída representem dados estruturados, sejam tabelas. Isso aqui é bem interessante, você tentar entender uma tabela. Uma tabela é uma coisa muito mais complicada do que aparentemente a gente entende, e é bastante importante. A gente, por exemplo, tem uma dificuldade de processar tabelas em plantas de engenharia. As plantas de engenharia, com frequência, tem no meio da planta lá uma tabela. Então, você, no meio do desenho, você tem que extrair aquela tabela e interpretar a tabela automaticamente. Um problema é que os engenheiros são pessoas estranhas na hora de produzir tabelas. Se você tem uma célula para cima e para baixo que tem o mesmo valor, eles substituem as três células por uma célula grande e colocam um valor única vez. Então, você olha para a tabela, não é uma tabela que tem um monte de linhas e um monte de colunas, tem umas células no meio que ocupam várias linhas com um valor só. Isso torna as coisas extremamente mais complicadas você processar a tabela. Teve um caso que a gente pegou que eu digo, eu não acredito. O engenheiro tinha desenhado, colocado na planta uma tabela, e em vez de ter o header, a primeira coluna ser a descrição das colunas, era o footer. A última linha da tabela é que tinha o nome das colunas. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então seria legal que a gente conseguisse treinar uma LLM para interpretar tabelas com esse grau de confusão.
Então, tabelas que a gente encontra na web, ou nesse caso, extrai de plantas de engenharia, são coisas muito mais estranhas do que as meras tabelinhas que a gente desenha, né? E vai por aí afora. Então, tudo isso que está aqui em verdinho, eles usaram outros modelos, outras formas de gerar pares de pergunta-resposta, onde essas outras formas não envolveriam seres humanos, envolvem modelos específicos para uma coisa ou outra. Isso é bastante sofisticado e deve ter dado um trabalhão para eles. Primeiro, para identificar essas várias categorias de pergunta-resposta. E segundo, é gerar os dados para cada um desses casos, usando modelos diferentes e gerando uma quantidade grande de pares. Enfim, isso aí é algo que, para mim, é bem interessante do ponto de vista de uma forma de fazer fine-tuning diferente do que os outros concorrentes fazem. Bom, a história de reinforced learning, eu não fiquei para cá a figurinha, é aquela ideia de você ter um modelo que dá pontos aos possíveis alternativas e você usa esse ranking das alternativas para retreinar um modelo. Então, eles conseguiram arrumar uma quantidade bastante razoável, 150 mil pares de pergunta e alternativas, ou pesos para essas alternativas. E usaram uma outra técnica de retreinamento de modelo chamada DPO. Então, se vocês olharem para essas apresentações que eu fiz aqui recentemente, tinha o PPO, o DPO, o ZDPO e por aí afora. São algoritmos distintos para fazer reinforcement learning, né? Então, eles tiveram uma primeira fase que eles geraram essas pares e aí usaram esses pares para retreinar. E existe uma outra fase aqui que eles continuaram esse retreinamento usando a ideia de reinforcement learning, mas agora também envolvendo os seres humanos. Então, uma primeira fase é feita automaticamente com um número grande de pares, não importa muito se era DPO, DPO, coisa assim, que importa é que esse monte de pares foi construído automaticamente, e uma segunda fase para continuar esse treinamento para alinhar o modelo com a expectativa do usuário, mas agora envolvendo também seres humanos, né? É, aí tem uma outra coisa. O que que a gente quer fazer? A gente quer, dado uma pergunta, dar uma opção de respostas ou uma resposta com um peso do quão bom aquela resposta é. Aí, de novo, eles usaram outros modelos para gerar essas respostas. Só que agora a coisa piorou, porque não são outros modelos da série inicial deles. E quando eles falam de checkpoint, significa que eles vão treinando o 2.5 e cada ciclo de treinamento deles, eles congelam os pesos do modelo. Então, você tem checkpoints no sentido de você ter versões anteriores do modelo antes do treinamento final. Então, eles pegaram uma dessas versões anteriores para gerar as respostas alternativas para continuar o treinamento do modelo. Então, aí é um cachorro correndo atrás do rabo mesmo, porque a gente não está falando da versão anterior da série de modelos, mas do próprio modelo que está sendo treinado. Em ponto do treinamento dele, você pega e usa esse para criar os pares para continuar o treinamento. Bem estranho isso daqui. Mas, olhando os relatórios técnicos dos modelos mais recentes, eles não são o único a fazer essa coisa esquisita. Tá? Bom, então, É no isso que eu ia fundo, perguntar, se outras companhias também estão fazendo isso. Então, todos eles acabam fazendo. Se você olhar o relatório técnico do Llama 4, o último modelo da Meta, eles acabam fazendo uma maluquice dessas também. O DeepSeek é mais confuso de ler o relatório técnico, mas se você ler com cuidado, lá pelas tantas eles usam, fizemos aqui o checkpoint do DeepSeek R1, não sei das quantas,
para gerar dados para fazer o DeepSeek R1 Base, sei lá. Uma coisa bem estranha. Um modelo que eu vou falar na aula que vem, que é o modelo suíço, esse mais novo, eles tornam essas coisas um tanto mais claras, porque o modelo suíço, esse aqui é Qual o aberto, nome, né? professor, desse modelo suíço? O nome dele, imagina qual é o modelo o nome do modelo aberto da Suíça. Apertus, que é aberto em latim. Ele sai agora, dia 2 de setembro. Mas o legal voltando atrás que eu estava falando, esses modelos da Gwen, que eu digo que eles são abertos, o peso deles é aberto, quer dizer, você pode baixar o modelo. Esse aberto que eu vou falar na quinta-feira, você baixa tudo. Você baixa o peso, o modelo, quer dizer, os pesos, você baixa os dados que eles usaram para treinar o modelo, e você baixa o pipeline de treinamento. Então, se você tiver computador, se for, quer dizer, um, um- um computador com 1.500 placas, 1.500 GPUs dessas H100, você consegue reproduzir exatamente. Você consegue tentar reproduzir o que eles lá fizeram no Centro de Processamento de Dados da Suíça. Quando eles falam que o modelo suíço é aberto mesmo, não é só o peso que é aberto, né? Então, é mais fácil a gente acreditar. E nesse modelo aberto, nesses modelos, eles são um pouco mais claros sobre esse processo de cachorro correr atrás do rabo no treinamento. Não, não é bem assim, mas parece assim, né? Bom, então, depois dessa confusão toda de treinamento, a gente quer saber se esse troço funciona, né? Então, eles têm aqui uma primeira tabelinha. Nota que esse modelo aqui não é. Já tem uns 6 meses, né? Por incrível que pareça, não é o último modelo. Não. Mas ele, na época que foi lançado, era competidor com o que existia de melhor da Meta, né? Esse Llama 370B era muito bom. Esse Llama 3405B era o maior modelo da Meta que existia na época. E esse Mistral, a gente vai dar uma palavrinha sobre o Mistral também na próxima aula, é um modelo bastante bom. Então, vocês olhando por aqui, tá um pouco difícil de ler, mas esses boldface aqui significa que esses são os melhores resultados nesses benchmarks obtidos pelo Gwen, e esses resultados foram melhores do que o Llama, os dois Llamas e tal. Esse Llama aqui é muito maior, você vê 405 bilhões, ele é muito maior do que esse, por exemplo, esse Boeing 2.5 72B. Ele é 6 vezes, não chega a 6, mas quase 6 vezes, 6 vezes maior do que esse. No entanto, o modelo do Boeing é pau a pau com o da Meta. Isso nesse benchmark aqui, que é o mais popular para perguntas e respostas. Vou pegar um outro aqui. De codificação. Esse MBPP como é? Mostly Basic Python Programming. É um benchmark básico para você gerar código Python a partir de uma explicação em linguagem natural. O Llama 70B até que tem um desempenho razoável, 70% das vezes nesse benchmark ele acerta. Esse Green aqui, que é mais ou menos o mesmo tamanho, ele acerta 76 vezes. Ele acaba sendo melhor do que o modelo grande da Meta, né? Esse modelo grande aqui da Meta. E se você pegar o Gwen 2.5, esse que eu acabei de falar, ele tem um desempenho bem melhor do que esses outros aqui. Você vê que 84% significa que ele erra umas 15% das vezes ele acaba errando. Aqui, esses modelos aqui erram em mais de 25% das vezes. Então, um modelo de 75B é muito melhor numa tarefa específica de gerar código do que o modelo de 405B, é bem razoável, né? E aqui tem as coisas multilinguais.
É curioso que ele não coloca o dado aqui, mas pode ser, esse modelo da Meta é multilingual. Esse aqui é também multilíngue. Enfim. Então, moral da história, essa coisa que eu ficava brincando do cachorro correr atrás do rabo, e uma maneira estranhíssima de você gerar dados de teste, aparentemente está certo, porque você pegando essa coluna aqui, os boldface estão todos aqui, exceto um aqui, exceto esse aqui de Human Evaluation. Eu não, gozado, esse aqui é melhor. Ok. Eles erraram no boldface aqui. Então, eles dão tem um desempenho muito bom comparado com o Llama e o Mistral. Por que comparar com esses? Porque esses aqui também são modelos de pesos abertos, né? Então, razoável. Tá? Bom, na história do Struct é mais ou menos a mesma coisa, embora o Llama, esse Llama grandão aqui, tenha um desempenho muito bom quando significa seguir instruções, mas ele não é tão melhor assim. Sabe, para cá não é tão melhor assim do que os modelos lá do Alibaba. Então são coisas que não são desprezíveis. A gente tem que prestar atenção nesses modelos que eles são alternativas bem interessantes. Pegando especificamente o melhor modelo deles, que é esse Max, esse aqui não é domínio público, viu? Pegando esse modelo aqui especificamente, ele é um pouco melhor do que os outros grandões, incluindo o GPT-4A, que na época que ele foi lançado era o GPT melhor que tinha, não, o 5 ainda não tinha sido lançado. Então, o vermelhinho aqui, ele perde, acaba perdendo do Claude, né? Desse da Anthropic, que é um modelo, mas que a gente acaba não falando dele. Só que esse aqui é fechado, né, proprietário, o GPT é proprietário, esses aqui são modelos que você pode baixar o peso, os pesos, né? Então, são coisas competitivas. Bom, então, moral da história, esse pessoal do Alibaba, eles não são amadores, eles apresentam modelos disponíveis, boa parte deles abertamente, né? Esses melhores aqui não, eles são disponíveis apenas através do, da interface deles, né? E tem uma técnica de treinamento consideravelmente sofisticada. E isso se reflete esse forma de treinamento sofisticado se reflete num desempenho bastante bom comparado com modelos, inclusive modelos proprietários desses dois aqui. Bom, aí isso aí foi voltando para cá. A gente está falando de coisas de literalmente um ano atrás. Então vamos dar um pulo para abril desse ano e falar um pouco da última versão do Alibaba, o Brain Trace. O Brain Trace está aqui, né? Então vamos falar do Brain Trace. Isso é só mais do mesmo, mas no fundo o Brain Trace tem uma diferença grande do Brain 2.5, que eles adotaram essa história de Mixed Expert diretamente. Não tem mais aqueles modelos que eles chamam de denso, né? Aqueles modelos que eram um decoder only. E aumentaram o tamanho do modelo, o maior tamanho, consideravelmente. Aí tem uma coisa aqui que é curiosa, que você, como no modelo, como na OpenAI, você pode ficar ligando e desligando a ideia de que o modelo vai produzir uma resposta passo a passo. A história de produzir resposta passo a passo parece ser uma ideia interessante, e para alguns daqueles, boa parte daqueles benchmarks, ele produz respostas melhores. Só que o modelo começa a ficar muito mais lento. Então, para coisas que você acha que essa história de raciocinar passo a passo, ou caminhar passo a passo, pode não ser tão útil assim, se desliga simplesmente. Então, não é um modelo que foi treinado para reasoner,
e um modelo que foi treinado para non-prisoner. Ele tem as duas coisas juntas. E você pode ligar ou desligar esse mecanismo. Isso acaba sendo uma engenharia interessante, né? Outra coisa interessante que eles comentam é que eles aumentaram o suporte linguístico. 119 línguas de dialetos, ele não entra muito em detalhe quais são esses dialetos. Não pode ser um monte de dialeto de chinês que antes não era considerado, e para nós não faz a menor diferença. Mas esses modelos são treinados em português também. Esse modelo aqui fala português, né? E estão todos eles disponíveis. A gente baixa qualquer um desses modelos aqui com pesos pequenos ou grandes, baixa e trabalha com eles. De novo, os pequenininhos são bons para você rodar localmente lá no LM Studio, Llama e no Hugging Face Transformer, e os grandões são para você rodar ou na plataforma deles ou em alguma outra plataforma. Bom, uns. Ah, não, eu disse uma bobagem aqui. Nem todos os modelos são de Microsoft Experts. Os modelos menores são ainda naquela arquitetura do decoder only, no caso com um monte de camadas, chegando a 64 camadas no modelo maior. O context length também é razoável, né, nesses modelos maiores. E aí, esses modelos aqui, maiorzinhos, eles, não, aliás, nem maiorzinhos, né? Esse aqui não é maior do que esse. É um mix of experts, e isso aqui significa que, que a gente tem 128 especialistas em cada camada, mas só 8 deles são ativados. Isso significa que, na verdade, o modelo acaba conseguindo rodar mais rápido e produzir uma saída adequada. Esse modelo maiorzinho deles aqui tem um número de camadas, né, de Mixed of Experts bem razoável. 94 camadas é bastante. Então, temos modelos densos, modelos Mixed of Experts, com context length razoável, né? E, enfim. Bom, aí vem a história do pré-treinamento. A história do pré-treinamento é quase que repetição do que eu comentei antes. Eles estão usando uma quantidade de dados de treinamento bastante razoável, 36 trilhões de tokens, é bem mais do que eles usavam antes, mas parte desses dados de treinamento foram sintetizados da mesma forma que o Brain usava. Lembra que o Brain usava o Brain 2 para sintetizar dados de exercício matemático de codificação? O que que eles fazem aqui? Bom, usa o modelo anterior, o Brain 2.5. Esse aqui, VL, é Visual Language. Esse versão do Brain aqui foi fine-tuned para imagens, né? Então, eles usaram esse aqui para extrair, interpretar PDF. Bom, e aí, a parte do treinamento em si, eles fizeram com esses montes de tokens aqui. Depois eles geraram mais dados para domínios específicos, né? Esse Night Coder, no fundo, tem a ver com esses dados específicos e mais algumas outras coisas, né? E o último passo aqui é a história de estender o contexto gradativamente, né? Então, no fundo, o que eles fizeram foi aplicar a mesma lógica de treinamento do 2.5 com algum cuidado a mais e um monte de tokens a mais. Antes eram 20 bilhões, agora é quase que dobrou, 36. Isso aqui não é pouca coisa, né? Mas isso aqui dá um bocado de trabalho. E aí, na parte de pós-treinamento, eles fizeram um pós-treinamento gradual usando esses modelos específicos para gerar é, raciocínio passo a passo, para gerar exemplos de matemática e treinar um 3.
Então, o fine tuning também usa um pouco da lógica do 2.5, um pouco não, a lógica do 2.5 de usar outros modelos para gerar dados de treinamento. E aí tem uma última observação aqui, que eu ainda vou ver se eu falo especificamente disso nas próximas aulas, que é você destilar. Isso aqui é uma coisa curiosa. No fundo, você usa os modelos grandes para gerar exemplos de treinamento para treinar os modelos menores. Não é a mesma coisa que eu estava falando antes. Não é você usar versões anteriores de um modelo grande para gerar dados para treinar um modelo grande. Essa destilação tem várias técnicas de destilação, mas em última instância é você usar modelos grandes para produzir dados, exemplos de pergunta-resposta, exemplos de pergunta-resposta aos passos, e usar esses exemplos para retreinar um modelo melhor, para fazer o fine-tuning do modelo menor. Então, o espírito aqui é você como que transferir o conhecimento do modelo grande para modelos menores. E eles fizeram isso quando estão falando dessa sequência de modelos pequenininhos. Cadê? Quando estou falando dessa sequência de modelos pequenininhos aqui, esses modelos, na verdade, estão desfilados dos modelos grandes, do modelo grande. O Llama faz exatamente isso. O pessoal da DeepSeek, da Meta, faz exatamente isso, usando aquele modelo da Mach-4, o Behemoth, Mammoth. O Mammoth essencialmente existe para você criar dados para treinar modelos menores. O modelo é grande demais para você pensar em usá-lo em produção. Então, no fundo, a parte de pós-treinamento é a mesma coleção de truques que eles usaram no 2.5, exceto essa ideia de destilação. E aí, é aquela história. Será que isso aí funciona? Bom, quando eles lançaram esse Van 3 aqui, a Meta já tinha lançado o Llama 4. Então, eles pegaram o Llama 4 Maverick, que era o melhor modelo da série 4 da Meta, esse aqui, e compararam com o melhor modelo deles, o Gen 3 235B. Nota que a arquitetura dos modelos novos da Meta e já é essa arquitetura do Mix of Experts, a mesma coisa do Alibaba. O modelo da Meta não é exatamente o dobro do número de parâmetros, é claro, o dobro do número de parâmetros do pessoal da Alibaba. Então, esse aqui é muito maior do que esse. E na hora de executar, o número de especialistas que é ativado no modelo da Meta acaba sendo menor do que o número de especialistas que é ativado no modelo da Alibaba, né? O número de parâmetros aqui ativos é menor do que aqui. Então, isso aqui é um resumo do melhor modelo da Meta comparável com o melhor modelo deles e comparável com o DeepSeek V3. Esse não é o último modelo do DeepSeek, né? É um modelo anterior do DeepSeek, que apesar de ter uma arquitetura semelhante, ele tinha um número de parâmetros muito maior e a cada ativação ele ativava o número de ele usava os especialistas, né, muito mais especialistas do que 50% mais do que o do Alibaba. Então, temos um modelo relativamente competitivo com a concorrência, né, com o aberto e o aberto, né? E aí, desses benchmarks aqui, ó, aquele genérico de perguntas e respostas, o modelo da Alibaba é pau a pau com o DeepSeek, um pouquinho melhor do que o último diálogo. Esses números aqui são dessa natureza, ou semelhantes ou um pouquinho melhores do que esse. Decodificação. Na parte de codificação, de gerar código Python, esse modelo da Alibaba é bastante bom e bem melhor do que os equivalentes da DeepSeek da Meta, né? E aí,
tarefa multilingual também, esse modelo aqui do o Maverick, ele é multilíngua por natureza, ele foi treinado em várias línguas, né? Tem um desempenho bastante bom. Então, quer dizer, olhando para cá, você diria que o pessoal do Alibaba fez um bom trabalho, apesar dessa confusão toda de treinamento ser um tanto esquisita, né? Bom, quando a gente compara com o GPT-5, as coisas não são tão rosas assim. Esse aqui é o gráfico de comparação com 2.5 Max, não esse 3, o modelo anterior do Alibaba que eu tinha comentado. Então, do desempenho, esse índice de inteligência nesses sites daqui é aquele agregado desses do resultado desses benchmarks. Então, o que a, o que a Artificial Analysis faz é transformar esses índices aqui numa coisa só. Então, nesse índice agregado, o GPT-5 é mais do dobro do 2.5. Em compensação, em compensação, o preço do Gwen, em termos de conseguir rodar, um pouquinho melhor do que o GPT-5, só que o GPT-5 é muito mais rápido do que o Gwen. Se você pegar esse modelo da Alibaba, esse maior de todos, as coisas não mudam muito, exceto que o preço por token desse modelo novo da Gwen é um pouco mais rápido. Você estão perguntando por que o preço por token se esse cara daqui é aberto. Quer dizer, na verdade, é o preço por token você jogar isso aqui na, na, numa dessas plataformas, na Azure, e rodar o modelo lá e ver quanto custa essa brincadeira. Eu acho que eu não sei se esse modelo está disponível na Azure, mas os modelos anteriores da Alibaba estavam. Esse aqui é recente, eu nem olhei. Mas, enfim, então, eles são bons, sim, comparados com uma concorrência próxima, ou seja, modelos abertos de tamanhos comparáveis. Se você vai para o GPT-5, que a gente não sabe qual é o tamanho dele, mas supõe que ele seja da ordem de 1 teratokens, ele perde tanto o novo quanto o anterior deles, né? É, se você comparar esse comparação do Maverick com o Gwen, na própria Artificial Analysis, ou seja, usando essa agregação de índices, o Gwen é um pouquinho melhor do que o Gamma, mesmo nesse índice agregado, ele continua sendo um pouquinho melhor. Ele é muito mais lento e custa mais caro para rodar. Então, você está com um modelo, nota que o azul e o vermelho invertem nessas figuras, né? Você está com um modelo que é melhorzinho, mas ele perde muito em desempenho. Então, bom, ponto para o Llama 4. Como é que a gente usa essas Professor, brincadeiras? Oi, fala. aquele gráfico no meio era token por segundo. Como é que ali estava zerado? Porque, enfim, Não, digamos que pois é, zero isso esse mesmo? aqui, esquece isso, ele não disponibiliza os dados. Isso aqui é gerado automaticamente, né? Você vai lá no Google e coloca assim, GPT-5 versus Llama 4 Maverick. Aí a primeira coisa que o Google vai te devolver é direto aqui para o Artificial Analysis. Aí você vai lá e pega esses gráficos, que é isso que eu faço. Só que no caso aqui, o zerado, significa que eles não têm um, um índice. É estranho, né? Devia ter tirado essa figura do meio do caminho, mas acabou que não eu deixei, né? Você vê que tá zerado aqui, tá zerado aqui. Mas normalmente tem. Bom, então, como é que a gente usa esse troço? Você pode ficar brincando. Como a gente faz a brincadeira lá do Dom Pedro I e gerar código em SQL direto no chat GPT deles, né? No Brain Chat. Esses modelos proprietários deles, você tem que ir para o cloud deles, né? Para esse entry point aqui. E aí é pago, né? Então, isso aqui é o equivalente ao ChatGPT, esse aqui é o ChatGPT Pro, o OpenAI API.
E você pode também baixar esses modelos, tem muita informação sobre eles do próprio Hugging Face. Aliás, qualquer coisa que a gente queira ver informação dessas tralhas, é mais fácil procurar direto no Hugging Face ou o Google vai te levar direto para lá. Então, qual é a moral da história? É, esses modelos do Alibaba não são coisas desprezíveis. Eles têm feito um bom trabalho. Melhor do que a OpenAI? Não, não é melhor do que a OpenAI, mas é pau a pau com o pessoal da Meta. Então, esses dois chineses, tanto o DeepSeek quanto o pessoal do Alibaba, os modelos que eles criam são competitivos ou melhores do que os modelos da Meta. Perdem da Google e da OpenAI, perdem, né? O Google tem coisas bem interessantes que a gente acaba não explorando tanto quanto eu deveria explorar. Mas, enfim, são modelos abertos nesse sentido de você poder baixar os pesos. Para os modelos pequenininhos, a gente pode baixar o peso, o modelo localmente e se distrair. Mas para isso, o Google também disponibiliza modelos pequenos, eles têm um nome diferente, né? Gemini, Gemma. Vocês podem pegar esses modelos do Google Gemma, não sei das quantas, e rodar localmente. A OpenAI tem os modelos, o GSS, eu acho. Tem dois modelos de pesos e tamanhos diferentes que a OpenAI disponibiliza para a gente baixar e se distrair. Então, no fundo,